Glórias a Deus. Chegou um momento do nosso culto onde nós compartilhamos uma palavra, lembrando sempre que é esta palavra que nós estamos compartilhando aqui, porque senão não tem propósito. Nós estamos num galpão reunidos como filhos e filhas para compartilhar a palavra de Deus, que é esta palavra. Esta palavra é que nos liberta, a verdade que Deus deixou escrito na Bíblia. Você está com a Bíblia aí na sua mão? Se você estiver com ela, segura ela. Se não estiver com ela em folha e você vai usar no teu celular, segura aí, porque nós vamos orar. E vamos pedir que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha nos revelar a palavra dele, não a nossa. Porque o que eu for falar não vai transformar a sua vida. Porque não é a minha palavra que liberta. É a palavra dele que liberta. Eu só peço que Deus me use como instrumento nas mãos dele, para transmitir o que está aqui dentro para a tua vida. E aí você vai fazer o que você quiser com esta semente. A semente vai sair daqui de dentro. A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. E quando ela chegar aí nas tuas mãos, como você está aí com a tua Bíblia, ou com o celular, com o seu aplicativo, o que fazer com ela vai depender de você. Se ela vai dar fruto ou não, não depende mais de mim. A semente foi lançada. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a orar e pedir para o Espírito Santo de Deus falar com você em cada momento deste culto a Ele. Vamos falar com Ele? Querido Deus, nos colocamos na Tua presença nesta noite, porque nós te amamos, porque nós cremos que somos filhos e filhas que se reúnem na Tua presença para cultuar o Teu nome, para celebrar, para rir juntos, mas também para chorar juntos, para vir te contar, Senhor, nossas conquistas, mas também para trazer sobre Ti todo o nosso fardo. Nós estamos na Tua presença e te pedimos, doce Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aquele a quem Jesus Cristo mandou a gente esperar, venha falar conosco nesta noite. A tua semente está aqui, Senhor, nas nossas mãos. Uma palavra que nos liberta. Uma palavra que nos cura. Uma palavra que nos transforma. Que nos direciona. Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. Por isso nós te pedimos. Vem neste lugar. Enche este lugar. E fala conosco através da tua palavra. Abrimos agora os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abrimos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abrimos nossos corações, Jesus, para que o Senhor entre, habite em nós e faça morada. Estamos aqui por causa de Ti, porque Te amamos e queremos ouvir a Tua voz. Doce Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, como hoje é um dia especial, o Dia dos Pais, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre isto. Assim como o Dia das Mães, assim como comemorar um Natal, que é o nascimento de Jesus, não precisa ser um dia específico. Você pode dizer que todos os dias é dia de comemorar que Jesus nasceu, nosso Salvador. Todos os dias é dia de você comemorar uma boa mãe que nasceu para cuidar do seu filho, seja lá qual a mãe que você teve, assim também como a vida do pai. Mas hoje no nosso calendário, o pessoal comemora este Dia dos Pais. Mas o título que eu dei para esta palavra é Dia do Pai. Dia do Pai, eu queria convidar você a deixar aberto lá no Evangelho de João, no capítulo 1. João no capítulo 1. Nós vamos reler aqui durante a palavra. Nós vamos iniciar com este versículo antes de eu te falar de algumas informações sobre o Dia dos Pais. João no capítulo 1, Evangelho, é boa notícia. Capítulo 1, versículo 12.
Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? A saber, aos que creem no seu nome. Quem é que se torna filho? Quem o recebe. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Eu aprendi uma frase que nem todo mundo é filho de Deus. Tem gente que só é criatura. Quem recebe o Pai se torna filho. Quem não recebe, não reconhece, fica na posição de criatura. Tem gente que fala assim: ai, Deus é nosso Pai. Depende, Deus é o teu Pai? Porque se Deus for o seu Pai, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunte para ela: Deus é o seu Pai? Então diga assim: que bênção, somos irmãos. Somos irmãos. E falando em Dia dos Pais, dia onde muitos lembram do seu pai, dia onde muitos honram ou até homenageiam de alguma forma esta figura de pai em sua vida. Uns tiveram uma boa figura de pai, ou ainda tem. Outros tiveram uma péssima figura de pai, e ainda há aqueles que sequer tiveram essa figura, não é verdade? Bem ou mal, o fato é que faz a diferença a figura do pai na vida dos filhos. Concordam comigo? Bem ou mal faz diferença. Se vai dar certo, se não vai dar certo, a figura do pai faz a diferença. Assim como a mãe tem o momento dela, mas hoje vamos focar um pouquinho aqui sobre o pai. E agora algumas pesquisas apontam, por exemplo, que lá no ano de 2022, mais de 164 mil crianças foram abandonadas pelo seu genitor, ainda no útero materno. Mais de 164 mil crianças estavam ali no útero das suas mães e já foram abandonadas pelo genitor. Esta figura que deveria ser o pai, o provedor, o cuidador. Uma outra pesquisa revelou também que em 2022 no Brasil 11 milhões de mulheres criaram sozinhas os filhos. Isso que pesquisas apontam, mas a gente sabe que é sempre muito maior. Já em 2023 mais de 172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Claro que tem os motivos, não quero colocar este nome e tal, mas aqui é no caso daqueles pais que não querem reconhecer os seus filhos. Mais de 172 mil crianças. Pesquisas apontam que ainda se discrimina crianças na escola e fora dela porque são filhas de mães solteiras. Esse aspecto emocional da falta da paternidade no registro ainda traz sentimento de não pertencimento, principalmente quando a criança convive somente com a sua mãe e os parentes maternos. Mesmo tendo um monte de gente, em algumas ocasiões tem um pouquinho esse sentimento da criança de não pertencer a algum lugar ou ter alguma coisa diferente na sua vida do que da vida das outras crianças. As vivências ainda demonstram que a falta do pai no registro lá no seu documento significa muitas vezes acumular na mãe todas as necessidades do filho. E o prejuízo maior sempre será de quem, gente? Da criança que está em formação. Uma das mulheres que foi entrevistada, ela relatou que ela nunca soube o que é ter uma figura paterna como referência. Ela disse assim: minha mãe sempre criou a gente sozinha porque meu pai vivia viajando. Então minha mãe sempre lutou para criar a gente. Nós éramos em 4 filhos. E aí a história se repetiu na vida dos 6 filhos dela, como numa corrente hereditária. Foi ela que proveu o sustento e a criação de todos sozinha. E ela disse: o meu ex-marido, pai dos meus filhos, não tem nem participação nenhuma na vida dos filhos. Nunca teve. Qual é o poder da falta do pai na vida de uma criança? A ausência da figura paterna durante o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes pode ter impacto na saúde física, mental. Muitas situações causam danos irreparáveis que podem perdurar por toda a vida.
Escute, talvez nessa noite, Deus vai te lembrar de quando você era criança e teve a falta do seu pai. Talvez esse teu pai está vivo hoje. Talvez ele foi um bom pai, mas ainda teve falta em algum momento. Talvez ele não foi um bom pai e teve falta em alguns grandes momentos da tua vida. Talvez ele não está mais aqui e ele fez falta mesmo sem ter participado da tua vida. Por isso é uma noite que eu creio que Deus quer que nós coloquemos o nosso coração aberto diante dele para ouvir o que ele tem a dizer sobre pai, sobre paternidade. A falta da figura paterna pode gerar insegurança ou até agressividade para a criança. Na escola, por exemplo, isso pode se refletir através da dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar. Isso pode acontecer por causa da falta da figura de um pai. Qual é a influência da figura paterna no desenvolvimento desses filhos? O envolvimento da figura paterna, a sua participação ativa na vida da criança e a proximidade emocional com ela condiciona o seu desenvolvimento intelectual, emocional e social. Promove também segurança, autoestima, resistência às frustrações e autonomia. Ela aprende a se virar. A presença sempre ativa e constante do pai nessa relação pode ajudar as crianças, sim, a se sentirem seguras ao expandirem as suas experiências pelo mundo. É comum a gente ver, os pais desafiando as crianças a ultrapassarem seus limites quando eles estimulam, por exemplo, num balanço a criança ir mais alto. Você já viu a mãe? Ai, vai devagar, amor. E o pai, não, ele está gostando. Pô, criança, tá quase dando a volta já no balanço e o pai, tem aqueles filhos que arregalam o olho. Quando eu estava buscando esta palavra, eu vi um vídeo de um pai que gostava de andar de bike, aquelas BMX pequenininha de manobras, e aí o pai amarrou o filho na cestinha da frente, botou o capacete, e o filho ali ligadão, devia ter uns 2 anos de idade ou menos, e ele todo feliz, o pai, os dois vão lá. Gente, ele veio e saltou uma rampa, mas aquelas rampas que eles pulam sozinho, gigante. Eu falei, nossa, como é que vai criar essa criança, né? Na segunda rampa, gente, ele pegou no bico da rampa e os dois tomaram um capote no chão. Aí todo mundo correndo com a câmera para ver, e estava lá o pai e o filho deitado, dando risada, com a cara na terra os dois. Tem pais assim aqui? Pai está lá, você olha para o Instagram do pai, primeiro acampamento do filho, no meio do mato, sozinho os dois. Filho, tá gostando? Tudo. Agora nós vamos comer. Eu já pensei que os dois iam sair para matar algum bicho no meio do mato. Quase, né? Se é que não comeram, né? Um bicho do meio do mato. Mas, realmente, você consegue ver que tem um pouco disso? Tem diferenças no homem e na mulher para completar a formação da criança. Hoje a gente está falando um pouquinho de pai, porque eu quero falar algo a mais sobre o dia do pai. Então eu queria convidar você por um instante a fechar os teus olhos. E mesmo que a experiência seja boa ou ruim, pense no teu pai terreno. Talvez aquele que você apenas chama de genitor, pai biológico, mas também pense naquele pai que Deus colocou na tua vida, talvez, para te criar, para cuidar de você e para ser aquela figura que você precisava de um pai. Feche os teus olhos por um instante. Espírito Santo de Deus, que tipo de pai você teve até aqui?
Amém? Talvez você pensou num pai que não está aqui hoje porque ele está num lugar melhor. Talvez você pensou num pai que te trouxe raiva ao coração. Ou talvez você pensou num pai como o meu, que graças a Deus conheceu Jesus e pôde ser um super pai, que deu o seu melhor pelos seus 5 filhos e dá até hoje, e com 72 anos de idade pode olhar para trás e num domingo como hoje se reunir com seus 5 filhos, suas 5 noras e seus, 10, 11 netos. Estar olhando como um pai para a vida de todos os seus filhos. Hoje ele dizendo para cada um: feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais. Eu achei tão engraçado que hoje, se nós fôssemos dar presente para o nosso pai, eu ia dar um, meus irmãos cada um. Agora meu pai é o pai que ia ter que mais gastar do bolso, porque ele ia ter que dar 5 presentes, um para cada filho. Foi tão engraçado ver um senhor jovem há mais tempo, de 72 anos. E que privilégio, gente. Que privilégio poder passar esses momentos. Mas deixa eu te falar, se o teu pai não estiver aqui hoje, um dia você vai estar com ele. E nós vamos estar juntos. E tu me apresenta. E vamos estar juntos numa grande celebração. Assim nós cremos. Porque agora eu quero falar do dia do pai. Daquele pai que talvez, independente da experiência que você viveu agora, é um pai sempre presente. E se você puder, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia lá no final, 1 João no capítulo 3, no versículo 1, para começarmos a falar desse pai que nunca falha. Porque talvez a referência de pai que você teve é ruim, e quando fala Deus Pai, te dói no coração. Talvez você é uma pessoa que está magoada com Deus de tal maneira que só por causa da nomenclatura Pai, você já está brabo com Ele. 1 João no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Você não precisa abrir, vamos mostrar aqui para você, mas lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 8, a Bíblia diz: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Todos nós somos obra das mãos de um Pai celestial. Lá no livro de Salmos, eu quero convidar você a abrir, que é bem facinho, no meio da Bíblia, no capítulo 103, vamos juntos? Salmos no capítulo 103, no versículo 13. Salmo 103, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó, e quem é que nos moldou? Ele mesmo, o nosso Pai. Um Pai que tem compaixão. Deus, Ele se compara a essa figura de pai. Você acha que é à toa que quando Deus coloca crianças na vida de um casal, um é chamado de pai, e Deus se coloca ali como pai? Você já pensou que talvez o que Deus está querendo nos ensinar é que quando nós somos pais, nós nos colocamos numa condição parecida com Deus, devido às proporções, mas para nós vivenciarmos também esta experiência, onde nós temos que ter responsabilidade, sendo pai ou sendo mãe, ou sendo pai de criação, ou pai de coração,
Não vale pai de cachorro. Pai de bicho não vale. Mas Deus nos coloca para termos essa experiência. Há uma música que diz assim: Deus, eu não daria o meu filho para morrer por ninguém, mas o Senhor enviou seu filho para morrer por mim. Que amor foi esse que o Senhor sentiu? Foi demais. Tem coisas que nós realmente só entendemos da paternidade de Deus quando nós nos tornamos pais de uma pessoa. Você já pensou Deus com um coração de pai olhando o seu filho amado sendo massacrado pelas ruas de Jerusalém, sendo chicoteado, papai vendo seu filhinho amado, seu unigênito, sangrando, apanhando, sendo caluniado, até que ele vê seu filho carregando uma cruz, a qual quem morria por ela era chamado de maldito, e vendo os cravos sendo fincados na mão de seu filhinho e nos seus pés. E quando seu filho sente sede, eles dão vinagre para ele. Você consegue imaginar o coração de Deus como pai? E naquele momento, quando Jesus na cruz, ele diz: Pai, por que me abandonastes? É como se Deus Pai se vira para ele, para olhar para mim e para você. Porque ele fez isso por nós. Ele não obrigou Jesus a ir lá morrer. Ele e o Pai são um só. Jesus sabia o coração do Pai. Você sabe qual é o coração do Pai para a tua vida? Porque se coloque no lugar de filho e filha nesse momento. Peça para Deus agora. Quais são as tuas atitudes de filho, de filha para com o teu Pai? Porque eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos lá no Gólgota, vendo esta cena, sabendo da injustiça que Jesus estava sofrendo perante os olhos da humanidade para morrer pelos nossos pecados, nossa vida não seria mais a mesma, assim como a nossa história não foi, porque ela foi dividida antes e depois de Cristo. Aquela cruz está vazia, porque Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, Ele vai correndo para o Pai. Ele diz para a gente ainda: ó, meus irmãos, eu vou voltar. Vou deixar uma tarefa para vocês. Vão, façam discípulos. Tipo, vão, chame mais gente para a família. Diga para eles que há um Pai que vos ama e que amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Vão, falem para eles. E eu e você estamos aqui e temos essa responsabilidade, mas muitas vezes ficamos como filhos mimados, fazendo birrinha no chão, dizendo: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. E semana que vem, a pastora Sueli vai estar compartilhando uma palavra sobre o pai que ama o filho, não poupa a vara da disciplina. Vai ser uma bênção. Se coloque hoje na figura de um filho, de uma filha, e saiba que há um pai presente. Há um pai que olha para nós em todo o tempo. Quero convidar você a voltar um pouquinho ali no Salmo 23. Um salmo famoso da Bíblia. No versículo 4. E o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Pai está comigo. Esse é um Pai que não te abandona, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Você está passando por um lugar de morte hoje na tua vida? Talvez morte espiritual, talvez você se sente frio, uma lepra na alma, sabe? Insensível.
ainda que você ande por esse vale, não tema mal algum, porque o Pai está com você. Amém? Você não precisa abrir, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, a Bíblia diz: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pastor, como eu vou amar a Deus, se a figura de pai que eu tive nessa terra foi terrível? Pois a palavra de Deus diz: sejam perfeitos como o Pai é perfeito. O Pai Celestial é perfeito, quem não é perfeito são as pessoas. E como meu pai terreno me ensinou, meu filho, igreja é como um hospital, é um lugar onde os doentes vão se curar, onde as pessoas talvez estão gritando de dor, estão magoadas, machucadas, e as pessoas que estão servindo na igreja são o quê? Os enfermeiros. Nós só trabalhamos para o médico dos médicos, estamos aqui para ajudar, e às vezes cansamos, porque também somos seres humanos, e às vezes podemos até falhar, e às vezes nas nossas mãos alguns até morrem. E misericórdia, Senhor, porque basta nós fazermos o nosso melhor. Mas é neste lugar que filhos e filhas se encontram para juntos cultuarmos o nosso Pai Celestial, porque Ele é perfeito. E Ele diz para a gente: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Se o teu Pai é o Pai Celestial, você tem que buscar a perfeição em todas as áreas. E se Ele diz sejam perfeitos porque eu sou perfeito, não é impossível. Talvez a nossa definição de perfeição é aquele que não erra nunca. Eu já imagino que perfeição é aquele cara que está correndo na direção certa, tentando acertar até que ele acerte. Aí o teu pai vai dizer: perfeito, meu filho, você conseguiu. Ele também diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é. Se o teu Pai é o mesmo que o meu, o celestial, o nosso Pai Celestial é misericordioso. Então o que eu e você temos que ser? Misericordiosos. Nós imitamos o nosso Pai Celestial. Talvez o teu pai terreno, a figura talvez que você teve nessa terra não foi boa, não foi misericordiosa, foi orgulhosa e só pensou nela. E talvez você odiou tanto essa figura, mas hoje quando você se olha no espelho, parece que você vê as mesmas atitudes, não parece? Sabe, eu copiei dos meus pais muitas qualidades, mas também copiei uns defeitos. E a gente vai tentando se livrar. E muitas vezes eu faço alguma coisa que meu pai via ele fazendo, ele fala: filho, não faça isso. Aí eu fico: ué, só estou fazendo o que eu vi meu pai fazer? Ele mas o pai não tinha entendimento naquela época. Agora tu me fala isso, aprendi o errado. Aí o que eu tenho que fazer para a próxima geração? Um pouco melhor, já tá bom, né, Mike? Um pouco melhor para a próxima geração. Sabe, eu tenho certeza que você é muito melhor que talvez a figura de paterna que você teve na tua vida, em algumas áreas, mas em outras talvez não. O fato é que a gente não pode descontar no nosso Pai Celestial, dizendo: você é injusto, você não tem misericórdia. Aonde o Senhor estava quando eu passei por isso? Pois nessa noite você vai ter a oportunidade de falar com Ele. E aí você quebrando seu coração e fala com Ele, e deixa Ele falar com você. O Evangelho de Lucas também, no capítulo 11, versículo 11 ao 13 diz: qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Espírito Santo é a presença de Deus na terra. Ele falou: esperem que eu vou enviar o Espírito Santo, um consolador. E ele vem, ele está aqui. O Espírito Santo é quem está aqui.
Deus, Jesus estão aqui através dele. Ele é a presença de Deus, é o Espírito de Deus. Ele está aqui conosco. É aquele que sussurra lá no teu ouvido coisas boas, direções boas. É aquele que vai dizer em todo o tempo: ei, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, mesmo que talvez você não ouça. Lá no congresso de adolescentes nós fizemos uma dinâmica onde entre o pregador, os adolescentes ficavam tudo gritando. E aí um adolescente ficava lá atrás, e o pregador aqui gritava sem o microfone, e tentava falar com o filho, e perguntava: você me ouviu? E ele falava: não. Ele falava: chega mais perto. E todo mundo gritava, ali do meio dele falava: você me ouviu? Mais ou menos. Ele falava: então chega mais perto ainda. E ele falando aqui, e todo mundo gritando lá. Daí ele falou: você me ouviu? Ele falou: sim, eu te ouvi. Ouviu por quê? Porque estava mais perto do Pai. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Pai, porque nós nos distanciamos dele. Porque ele está sempre de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, deixa o seu fardo comigo, e pega o meu, que é leve. Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Esse é o nosso Pai Celestial, que nos criou, que envia o seu Espírito. Não apenas subiu e agora se virem, não. O meu Espírito estará com vocês. Então o que eu e você temos que clamar? O Espírito de Deus. Clame o Espírito de Deus onde você estiver. Diga: Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, eu preciso desesperadamente. Estou perdido, estou angustiado, estou magoado, estou cansado, preciso de direção. Todo domingo nós clamamos: Espírito de Deus, nos dê direção, nos mostre o que o Senhor quer falar com o povo. Nós estamos aqui tentando cumprir o ID, levando tua palavra, mas que seja o Senhor em nós, e não nós querendo colocar palavras na sua boca. E clamamos: Espírito Santo de Deus. Deus, Ele ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é fato. Eu queria te falar rapidamente sobre 4 pontos, e um é: a humanidade é pecadora. Diga para alguém do seu lado: a humanidade é pecadora. Isso é fato. Romanos no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos, já nascemos com essa semente do pecado. Muitos aqui sabem bem disso. E nós fomos afastados de Deus por escolher o pecado. E toda vez que eu e você pecamos, nós escolhemos ficar distantes de Deus e não conseguimos mais ouvi-lo direito. Mas Ele diz: me aproximo da sua palavra em oração, vindo na igreja, fazendo estudo bíblico, correndo para isso daqui. Nos aproximamos do Pai. Lá no teu trabalho, orando, falando com Ele, se esforçando para praticar o que o Pai ensinou. Eu me aproximo do Pai. E sabe o que é mais legal? Eu começo a ficar parecido com Ele, perfeito e misericordioso. Cutuca a pessoa do teu lado e fala: pegou essa aí? Fala para ela aí, ó: perfeito e misericordioso, hein? A humanidade é pecadora, é fato. Segundo ponto: Deus ama as pessoas. Você concorda que Deus ama o pecado? Pegadinha. Deus ama o pecado? Deus odeia, Deus abomina o pecado. Você concorda que as pessoas pecam? Deus odeia as pessoas? Como assim? Estamos nos contradizendo? Não. Deus odeia o pecado, não o pecador. Ele quer salvar o seu filho amado, que está pecando. É igual quando um pai vai corrigir o filho. Você não odeia ele, você odeia aquilo que afasta ele de você. Quando você vê um filho se perdendo nas drogas, você vai lutar por ele, por quê? Você ama ele, você odeia a situação que ele está se enfiando. E muitas vezes um pai e uma mãe
não mete o pé pelas mãos para tentar salvar o filho? Quantos pais no desespero acorrentam seus filhos ao pé de uma cama para ele não fugir? Por um lado dá para se entender o desespero, e é uma situação difícil, mas é porque realmente a estribeira se perdeu de tal forma que a pessoa já não sabe como fazer, porque os grilhões daquele filho já não são mais aquelas correntes, mas é algo que os olhos não podem ver, que acontece no reino do Espírito, onde a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra todo o principado e toda a potestade que atuam no reino celestial. E no reino celestial, eu e você que somos pais é que temos que batalhar. Há uma frase que diz: pais de joelhos, filhos de pé. E não é fácil. E talvez vai ser todo dia. Sabe, Deus está o tempo inteiro intercedendo por nós, através do seu Espírito Santo. Vai lá, Espírito Santo, Ele está aqui, não deixei abandonado eles. Deus, Ele ama as pessoas. João 3,16, você sabe de cor, diz o quê? Porque Deus amou que deu o seu, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Está escrito aí, Deus amou tanto, então Ele ama as pessoas, Ele te ama. Você pode dizer assim, ó, Deus me ama. Terceiro ponto é que Ele morreu no nosso lugar. Então Jesus Cristo é a única solução. Se Ele enviou seu Filho, Romanos 5:8, a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Jesus vem e morre por nós. Pelo nosso pecado? Sim, não, Ele morre por nós. Ele não quer saber do pecado. Ele morre por causa do nosso pecado? Não, Ele morre por causa de que Ele nos ama. Ele quer a gente longe do pecado. Por que Satanás, ele vem atingir muitas vezes o pai da casa, o pai da família? Porque ele sabe que ele é um dos pilares. É como se fosse o pai e a mãe, dois pilares, só que os dois estão inclinados assim, ó. Estão inclinados assim. E quando cai o pai, o que acontece? Fica a mãe lá tentando segurar as coisas. Mas se você é pai e você está aqui hoje, sabe, Deus ama você. Eu creio que Deus quer que nós, como pais ou como homens, independente se vamos ter filhos ou não, mas temos pessoas que Deus coloca nas nossas vidas que são como nossos filhos. Coloca a gente para a gente cuidar, você acaba sendo pai. Você que é mulher, acaba tendo essa figura do pai celestial na vida de outras pessoas, ou a mãe, né? Para cuidar das pessoas. Essa palavra é para todos nós, não é só para homem. Mas o fato é que Deus, Ele quer ajudar, mas depende do que você vai fazer com essa semente. Então Jesus morre por nós, pecadores. E o último ponto é que nós precisamos receber a Cristo. Ah, pastor, mas eu já recebi Cristo. Mas você está agindo de fato como filho? Filho de Deus ou filho do diabo? Porque, por exemplo, se uma pessoa é mentirosa, ela faz aquilo que é do seu pai. E quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. Mas a Bíblia diz: resistir firmes na fé. Firmes na fé. Resistir firmes na fé. Então nós precisamos receber a Cristo, mas agir como filhos de Deus. João 1,12, que nós lemos no início da palavra: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para nós concluirmos, o Pai nesta noite, Ele te chama para um relacionamento maior com Ele. É isso que eu creio que Deus quer falar conosco. Onde nesse relacionamento você vai encontrar sim direcionamento, mas você vai encontrar paz, segurança, e já vou te avisando, muitos desafios, porém muitas aventuras,
que te levam ao crescimento e ao desenvolvimento da tua vida. Nós recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Eu gostaria de orar com você nessa noite, porque eu creio que talvez para alguns Deus quer tratar a paternidade no seu coração, mas talvez para alguns é um convite para você fazer parte da família. Se você pudesse colocar de pé neste momento, nós vamos orar e vamos clamar ao Senhor nessa noite. Vamos clamar este Espírito Santo de Deus, que como um pai quer nos ajudar, quer nos dar boas coisas. Se você nessa noite ouviu essa palavra, e talvez você está sentindo algo aí dentro de você, e talvez você realmente não se posicionou como filho de Deus, e você gostaria de vir aqui à frente, junto conosco, orar, e fazer uma oração, convidando Jesus que está à porta, batendo, para entrar no seu coração, e dizer: Jesus, eu quero te aceitar, eu quero te receber no meu coração, porque quando eu te recebo, eu recebo o Pai e me torno filho, a saber, os que creem no seu nome. Mas essa é uma decisão pessoal, é uma decisão que talvez você vai ter que enfrentar a exposição, que talvez você vai falar: o quê? Eu ir lá na frente? Não, eu quero aceitar Jesus, mas eu ir lá na frente? Sim, porque nós somos uma família, nós não queremos te expor, nós queremos te conduzir ao nosso Pai. Se você que está aqui nessa noite e nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer isso, eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos com você. Essa é a oportunidade. Venha até aqui à frente. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você sentiu isso no teu coração, diga a Deus: eu vou. Se você está com uma pessoa do teu lado, você trouxe ela pela primeira vez, ela sentiu isso, pergunta para ela: você sentiu isso? Se ela sentiu alguma coisa, você pode se convidar para ir com ela. Pode dizer: ei, você quer que eu vá lá com você? Eu vou, vamos lá. Amém. Se você já aceitou Jesus no seu coração, e você hoje é um filho, uma filha de Deus, e hoje você quer dizer: Deus, eu quero me aproximar mais de Ti, eu quero deixar você fazer mais parte do meu dia, eu quero falar contigo, mas eu também quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Muitas vezes eu preciso de direção. Muitas vezes eu preciso de um abraço vindo de ti, de uma palavra de consolo. Nesse momento eu queria te convidar a vir à frente também, para nós orarmos juntos, como um ato simbólico para dizer: Pai, eu estou aqui, eu saio do meu lugar e eu vou na tua direção. Eu vou na tua direção porque eu preciso de ti. Eu preciso de ti, eu quero me aproximar de ti porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir mais. Eu estou aqui, Senhor. Saia do teu lugar, vem à frente. Vamos orar juntos. Vamos dizer: Senhor, tu me amaste tanto, tanto que eu não consigo retribuir esse amor. Se tão somente eu não abrir o meu coração,
E diz: Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Olha, Senhor, aqui filhos e filhas. Filhos e filhas, Pai, neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Diga para Ele nesse momento: Pai, o que eu posso fazer para Te agradar? Talvez você quer se consertar com Deus. Vem aqui à frente. Talvez você quer pedir perdão, dizer: Pai, me perdoa. Me perdoa por ser um filho tão distante, por ser um filho tão egoísta, e pensar somente em mim, e não me colocar no lugar de um pai que anseia em estar na presença dos filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, se move no nosso meio. Espírito Santo de Deus. Eu não daria meu filho pra morrer por ninguém. E só de pensar me dá desespero. Mas o Senhor entregou seu filho pra morrer por mim. Oh, Espírito Santo de Deus, deixa Deus tratar seu coração nesse momento. Deixa Deus tratar o seu coração nesse momento. Diga: Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Papai. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, agora. Sabe, eu vejo Deus agora como Pai de braços abertos. Vejo Deus como Pai de braços abertos. Olha para Ele neste momento e diga: Pai, eu estou aqui, Deus, também. Você pode abrir os teus braços, enquanto você olha para esse Deus. Olha para Ele agora de braços abertos. E pergunta para Ele o que Ele quer falar com você agora. Fala assim: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Diga: Espírito Santo, o que Deus está me falando? Pergunta, não fique calado. Diga: Deus, o que o Senhor está falando para mim agora? Deixa Ele falar com você. Não é o que eu vou falar, é o que você deixar o Espírito Santo se mover na tua vida. Você pode abraçá-lo agora. Você pode fechar os teus braços num gesto de abraço. E diga para Ele agora aquilo que está no teu coração. Talvez é hora de desabafar. Talvez é hora de você falar: Deus, eu esperava que você estivesse naquele momento difícil da minha vida. Mas eu quero te incentivar a pedir para o próprio Deus. Fala: Espírito Santo, me mostra aonde Deus estava no momento que eu mais precisava. E deixa Ele falar com você. Espírito Santo, mostra agora, Senhor, onde Deus estava quando esta pessoa mais precisava, Senhor. Declaramos que nessa noite toda a orfandade cai por terra em nome de Jesus. Talvez seu pai foi falho com você. Não esteve lá quando você precisou. Talvez você falhou como pai. Talvez você perdeu alguma coisa. Ou talvez você tenha andado angustiado em algumas áreas da sua vida. E você não consegue se consertar com Deus. Talvez existam algumas coisas que você quer na sua vida, mas não é isso que Deus tem para você. Quanto mais perto do Pai nós estamos, mais Ele revela a nossa identidade.
E o Pai que te criou, Ele sabe os lugares que Ele tem para você. Talvez o seu coração está machucado, está doído. Talvez está rancoroso. Talvez só há murmuração, reclamação aí dentro, questionamentos. Talvez você olhe para dentro de você e você se sente frio, longe, distante. Senhor, nessa noite, o Senhor diz para nós nessa noite que Ele é suficiente. Que Ele é suficiente. E que enquanto a multidão estiver gritando e você estiver lá longe, lá atrás, longe dEle, você não vai ouvir aquilo que Ele está te falando. Mas quanto mais você se aproximar do Pai, mais você buscá-lo, mais você vai ouvir aquilo que você precisa para a sua vida. Mais Ele vai te dar direção para as áreas que você precisa. Talvez as respostas que você busca, os direcionamentos, os questionamentos. O Pai apenas está te chamando para perto, dizendo: vem, vem meu filho, vem para a minha presença. Tampa os seus ouvidos para todas essas vozes que estão gritando. Abra o seu coração para mim. Abra o seu coração para mim. Eu estou aqui. Eu sou o suficiente para você. Não tem mais nada que você precisa que não seja a minha presença. O Pai é suficiente para você. O Pai é suficiente para você. Amém. Nesse momento, se você puder dar um abraço em alguma pessoa, pode deixar as luzes apagadas ainda, mas dê um abraço em alguém. Não saia daqui sem dar um abraço em alguém. Fale alguma coisa, se você sentir para essa pessoa, fale para ela. Ministre ao coração dela. Se você quiser sair do teu lugar para abraçar alguém que está aí também, mesmo que não veio aqui orar, e você sentiu de falar alguma coisa para essa pessoa, sai do teu lugar. Dá um abraço nela. Deixa Deus usar você para falar alguma coisa para as pessoas que estão ao teu redor. Se você sentiu, saia do lugar. Oh Deus. Oh Papai. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado por esta família em Cristo que o Senhor nos deu aqui em Tijucas. Obrigado por cada vida, assim como nós, que tem escolhido caminhar aqui, Deus. E juntos, Pai, nas nossas conquistas, nas nossas derrotas, nós temos tentado caminhar na Tua direção, porque queremos Te agradar. Obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor escolheu para estar aqui, porque nós queremos em todo tempo correr para a presença do nosso Pai. Por isso que nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre cada família aqui representada. Oh Deus, derrama do Teu amor, Pai, e que esta semana a gente possa ainda mais sermos ministrados pela paternidade do nosso Pai Celestial, que nunca nos abandona, que está sempre presente, que é perfeito, que é misericordioso e que é um Pai que nós queremos orgulhar. Deus abençoa a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa o trabalho deles, o estudo, os sonhos, os planos, os relacionamentos. Que Teu Espírito Santo possa estar conosco em todos os momentos, que nós possamos levar esta boa semente hoje no nosso coração, para os nossos lares, e possamos regalar todo dia com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, para que ela possa dar muitos e muitos frutos nas nossas vidas e nas próximas gerações. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que você vença essa semana.
tudo aquilo que o Senhor tem para você, que você seja uma semente plantada e regada no jardim do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que você brilhe a luz de Jesus aonde você for, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em tudo aquilo que você fizer. Você é uma bênção. Você já tem tudo que você precisa para vencer as suas batalhas. No nome de Jesus. Vá, vença e volte aqui semana que vem. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Uma semana abençoada.